Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aqui na série de vídeos sobre programação de jogos usando o App Game Kit. Bom, agora nós vamos fazer uma troca de funções que nós vínhamos usando até esse momento. Estávamos fazendo os testes usando uma função do App Game Kit chamada Create Image Color. Qual que é o problema dessa função, né? Que ela permite que você crie uma forma geométrica, né, no caso retângulo ou quadrados, com uma única cor, né? Isso dificilmente torna um jogo atrativo. A ideia aqui é você ver como que você pode usar arquivos JPG ou PNG para fazer essa imagem, né? Para você carregar essa imagem do disco, né? Aí você vai ter a imagem do disco carregada dentro da memória do AGK para que você use ela como sprite. Bom, o primeiro segredo que você deve se atentar para fazer uso, né, dessa função aqui, Load Image, que é ela que faz o quê? Ela busca uma imagem no disco e coloca dentro de um sprite. Como que você faz isso? Olha só, você vem aqui no projeto do AGK, né? Aqui nesse projeto, você vem com o botão direito do mouse, você vai pedir para ele abrir a pasta contendo o projeto. Aí lá na pasta de projeto, você vai observar que existe uma pasta chamada Media. Você entrando nela, é lá que você vai colocar as imagens que você quer usar no seu projeto. Aqui eu tenho duas imagens. Essas imagens, o importante é você verificar nas propriedades dela, né, o nome do arquivo, que você vai precisar saber exatamente esse nome do arquivo, e a extensão que está sendo usada nesse arquivo, para que você possa carregar ela do disco para a memória do seu AGK. Ok? Então você precisa ter essa informação aí do nome do arquivo. Normalmente essas imagens você baixará da internet para você utilizar, né, desde que sejam imagens livres para você utilizar, e elas devem ter uma resolução compatível com a tela que você está usando, né, com a resolução da tela que você está usando. Por exemplo, essa imagem que eu estou usando aqui, eu vou fazer com que ela tenha uma resolução, né, de 320 por 480. Então, se nós voltarmos lá para a imagem, né, e formos olhar a propriedade dela, vamos olhar aqui detalhes. Olha, o tamanho dela que eu baixei na internet é de 320 por 480. Logo, ela encaixa perfeitamente nessa resolução de tela do jogo aqui que eu estou projetando. Bom, o Load Image ele carrega uma imagem, aí como a gente sabe a imagem por si só aqui no AGK não é útil, né? A gente tem que tornar ela um sprite. E como que eu faço isso? Né? Você usa esse comando aqui, Create Sprite. Quando você faz só Create Sprite desse modo, sem colocar aqui um slot, ele vai colocar isso daí no fundo da tela para você. Né? Então aqui é como você criar no jogo, né, o background do seu fundo. Aquele plano lá no fundo, por cima dele você vai printar as outras sprites. Na sequência, eu carrego novamente do disco aqui a imagem, né, dessa daqui, ó, dos amigos. Né? Essa imagem aqui. Essa imagem aqui, você vê que ela tem um tamanho menor. Por que, que ela é pequena? Porque a ideia é que essa imagem ela vai ser aquela sprite, né? Por exemplo, pode ser o seu inimigo, o seu amigo, um bônus, qualquer coisa do seu jogo que você vai estar printando pela tela. Então agora eu começo a usar o Load Image, ele carrega uma imagem do disco e vou jogar ela no primeiro slot das imagens. Ok? Então aqui você vai ter a imagem Amigos PNG, você viu que eu usei uma PNG aqui e uma JPG, justamente para você ver que ele consegue trabalhar tranquilamente com essas duas extensões de arquivo, né? Aí vai da sua escolha. Colocou no slot 1, depois eu vou criar 5 sprites baseadas naquela imagem lá do Timão e Pumba. Então vou criar sprite 1, 2, 3, 4 e 5. O que acontece? Todas são criadas usando o mesmo lote de imagens. A imagem 1, né, que é a imagem dos amigos PNG. Aqui simplesmente alinha aquelas imagens na tela, né? Isso nós já havíamos feito com aqueles quadrados do Create Image Color. Né? E o detalhe aqui é que todas estão numa única linha, né? Na linha 10.
Então, uma sprite ao lado da outra. Eu só estou variando o x aqui, que é a coluna. Na sequência aqui, o clássico, né, o nosso laço de repetição principal aqui do jogo. Aí simplesmente eu vou usar aqui, né, além de usar a sprite, já vou aproveitar para mudar algumas propriedades da sprite, para você ver como que se comporta isso. Então você tem uma função que muda a cor da sprite, você tem que dizer qual que é o número da sprite que você vai mudar a cor, qual que é a nova cor que você vai colocar. Olha só, aqui usando novamente aquela função random de sortear números aleatórios. Novamente aqui, né, vou dar um set sprite color, mas mudando um valor específico aqui que é o alpha. O alpha, pessoal, ele controla a transparência de uma imagem, né? Então ele vai mudando a transparência da imagem. Então se eu diminuo o alpha, né, eu estou modificando a transparência da imagem. Se eu modifico o alpha, estou modificando a transparência. Então tem um if aqui, para usar o if que nós já vimos, né, em vídeos anteriores. Eu tenho um if que eu simplesmente marco uma direção, né, para saber se eu estou aumentando ou diminuindo o alpha. Então defini aqui por convenção minha que se a direção for 0, eu tenho que começar a diminuir o alpha, de 4 em 4. E se o alpha ele for menor que 0, né, esse valor aqui, né, se ele for menor que 0, o alpha, o que eu tenho que fazer? Eu falo que a direção é 1. Logo, se a direção é 1, no outro if, eu vou começar a subir o alpha. Então, se eu diminuir o alpha para o mínimo, que era 0, no outro eu começo a subir. Com isso, eu fico variando, né, dentro desse laço de repetição, a transparência daquela imagem. Ela fica transparente e não transparente, transparente e não transparente. Depois, eu seto uma outra propriedade da sprite, que é o ângulo, para fazer aquela sprite girar no seu próprio eixo. Né? No caso aqui, a sprite número 4. E outra propriedade que nós temos da sprite é setar o tamanho da sprite, set sprite size. Então vou setar isso da sprite 5, desculpa, e na sprite 5 você seta a questão da largura, né, o width, largura da imagem, da sprite 5, subtrai meio ponto dela e depois da altura da sprite 5 também você deve passar o slot, né, de qual sprite você quer obter a largura e a altura, ok? E você subtrai meio ponto de cada uma, ou seja, a sprite vai diminuir de tamanho. E claro, né, você atualiza a sua tela para que você veja essas coisas. Eu vou executar aqui o programa para que vocês vejam a aparência disso, né? Então fica o fundo carregado aqui na tela, com a imagem lá do Rei Leão. E na frente dessa imagem, né, as nossas 5 sprites, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então lembra que a quarta imagem eu coloquei para o ângulo girar, né? Na terceira, que é essa daqui, ó, que a gente está modificando o alfa. Onde está o alfa aqui? Cadê? Aqui. Olha, na terceira que eu modifico o alfa, essa variável aqui. E essa variável segue essa lógica aqui desses 4 ifs, né, para aumentar ou diminuir o alfa. Olha só, ela fica transparente ou não, né? Não vai mudando a transparência. E a segunda imagem, né, que é simplesmente para colocar cores aleatórias na sprite, né? Só para ficar mudando a cor da sprite. Então isso daqui é o que a gente vai fazer de agora em diante. Nós não vamos mais usar aquela Create Image Color. Nós vamos dar preferência por carregar uma sprite do disco, que normalmente vai ser uma imagem mais bonita, mais apresentável para que você monte o seu jogo, tá ok? Então é isso daí que a gente ia ver nesse vídeo aqui. Até mais e tchau!